Peraí que vai. Começou. Bom, nós somos a turma 6 do PROEF, estamos fazendo a atividade 1 da matéria Metodologia do Ensino da Educação Física. Para facilitar o nosso debate, nós vamos começar falando um pouco, discutindo um texto de cada vez. Isso, vamos começar então com o texto, né, que a temática é Escola Socialmente Justa e Diversidade Sociocultural, de Libânio. Deixa eu começar aqui, então. Nesse texto, ele trata 3 formas de escola justa, né? E uma é a educação de resultados, que, a meu ver, a escola pública hoje está centrada nessa educação, que é a educação que ela tem que fornecer as competências mínimas para o trabalho, e ela é avaliada hoje através das provas externas. Tanto é que a gente vê que em vários estados hoje, até o investimento que se faz na educação está baseado nesse tipo de resultados, né? A própria reforma do ensino médio ficou, que aí, né, a minha área de atuação ficou pautada nisso, né? Pautada em você fazer uma escola voltada para os alunos trabalharem mesmo, deixando um pouco de lado algumas matérias que trazem a prática reflexiva do aluno, então você diminuiu a carga horária dessas matérias e começou a introduzir coisas variadas, aleatórias, voltando para essa parte profissional mesmo. Tanto que diversos setores, que são dos setores mais capitalistas, digamos assim, né, começaram a fazer investimentos e começaram a entrar dentro da escola pública, ficar dentro do ensino médio, para realmente o nosso aluno ser voltado já com esse viés, né? Sim, e a gente percebe que isso já vai reduzindo, né? Que a gente pensa que está só no ensino médio, só nas séries disciplinares do ensino médio, mas a gente vê já essa preocupação muito grande desse ranqueamento com a alfabetização, com conhecimentos matemáticos, desde os pequenininhos, né? Então, essa pressão muito grande de ter só esses resultados, e a gente esquecendo que o ser humano, ele é muito além, né? De uma alfabetização, de aprender matemática, então, assim, a gente tem que começar desde pequenininhos ali, já a trabalhar esse espírito reflexivo, a criança já ser crítica, já avaliar o seu meio todo, então, assim, já estamos vindo com essa educação desde os pequenos, né, o que é ruim, né, que depois vai indo sempre repetindo tudo, né, até o final. É um contraponto que fala muito ainda nessa questão do texto, que é, na verdade, um contraponto nessa educação dos resultados, que é a segunda que ele coloca, né, a segunda concepção como escola justa também, que é a educação sociológica intercultural, né, que é a partir dos movimentos ali sociais, né, das experiências socioculturais, para poder organizar a educação. Só que aí qual que é o problema? Deixar um pouco de lado também essa questão das competências básicas que são necessárias para depois chegar na reflexão. E aí, assim, ao mesmo tempo que a nossa escola ela trata essa questão dos resultados, ela também trata muito isso, porque eu falo assim que a escola hoje, ela é a que tem que resolver todos os problemas da sociedade. Então, Sim. todos os problemas, eles vão para a escola e acaba desviando o foco também da educação só para a resolução desse tipo de problema. E, na verdade, a gente não consegue fazer a função da educação mesmo, que é ensinar para que o aluno tenha competências para desenvolver um pensamento reflexivo e crítico. Isso, mas o certo seria de acordo com a sua realidade inserida, né? E aí a gente tem que... Diga, Rayane. Sim, isso mesmo, concordo com vocês. Vamos passar para o segundo texto, nosso tempo é um pouquinho curto, né, meninas? A segunda temática é a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, também de Libânio, né, e Silva. Bom, eu acho que essa questão da formação de professor, a gente não tem acesso, principalmente em disciplinas específicas, né, em relação à didática. Eu lembro mesmo que na faculdade a gente teve uma única disciplina voltada para a didática. Quando a gente chega na sala de aula, a gente tem aquele choque da realidade. Você não está preparado para lidar, né, com cada aluno ali, de acordo com a sua necessidade. Então, você vai se reinventando a cada dia, vai ali buscando, né, estratégias, mas, assim, a gente não sai preparado da faculdade para assumir ali uma turma, né, com todas as características ali de cada aluno. E eu acho assim, Rayane... desculpa. Não, pode ir. Eu acho que até a questão que você está falando do sair preparado, igual você falou, você entra na didática e você tem um choque.
E aí você entra na didática e aí trata um monte de coisa de desenvolvimento humano, um monte de coisa do como se trabalhar, mas ao mesmo tempo não liga essas coisas com as coisas que você tem que dar na escola. E aí fica duas coisas totalmente separadas que eu falo no texto. Aqui, ó, agora eu vou dar didática, vou ensinar como é que você tem que dar aula, como é que eu desenvolvo o desenvolvimento da criança, como é que você tem que fazer, tá? E como é que eu vou trabalhar tudo aquilo que eu aprendi dentro desse desenvolvimento todo? Porque não faz essa junção. Isso. E aí a gente fica totalmente perdido, ficam duas coisas totalmente separadas. Isso. É porque no texto ele até fala, né, que aponta lá, que as dificuldades que os professores têm para incorporar, para fazer o seu profissional é justamente isso. É a questão, você tem que estar dominando, ter o domínio dos conteúdos, não é saber fazer as coisas, sabe? O conteúdo da sua disciplina que você vai dar a sua, né, que você vai reger a disciplina, e também dominar os saberes e trabalhar habilidades de como ensinar, de como oferecer a vivência do conteúdo que você tem que estar dando. Então, juntar. Aí, às vezes, o professor tem uma habilidade boa para estar dando a aula, mas ele não domina o conteúdo. Ou então ele domina bem o conteúdo e não consegue integrar ali para ter esse arranjo dos recursos, né, pedagógicos. E às vezes também, isso para mim no ensino médio é muito escancarado, o professor ele não consegue atrelar esse conteúdo à vida do aluno. Sim. E aí o aluno acha que o conteúdo é pouco importante. Uhum. Então, às vezes uma matéria, principalmente uma matéria na área de exatas, né, digamos assim, que o aluno vê lá o cálculo seco e não consegue ver como aquilo vai ser aplicado na realidade, ou sei lá, uma questão de ângulos ou qualquer coisa do tipo. No mercado, Ele vai. Exato. Exato. Ele vai ter dificuldade de entender por que ele está aprendendo aquilo, se aquilo faz sentido ou não para ele. Então, vem alguns problemas específicos, né? De, primeiro, o professor saber ensinar, ele ter noção do conteúdo, ele saber o conteúdo Isso, e ele conseguir conectar isso à vida do aluno. Realidade. Né? É muita adaptação, né? E é o que prega nas teorias críticas, né? Que é a questão de você conseguir trabalhar com os alunos, né? Para que eles tenham depois uma reflexão crítica a partir da realidade que eles vivem e partir da realidade deles, né? Para que eles consigam fazer essa ligação da realidade com o que eles estão estudando, para depois conseguir refletir criticamente. Que eu acho que já entra um pouquinho lá no texto 3, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que as teorias críticas são vistas, assim, mais dentro da área da educação física, né? Você quer falar um pouquinho aí, Rayane, primeiro? Que aí você já fala o nome do texto e a gente já engata. Sim. O texto 3, né, a pesquisa sociocrítica no ensino da educação física, reforça a necessidade que os professores precisam de agir criticamente, né? Nessa pesquisa aí, ele estudou ali o ensino médio, estudou também ali os professores no ensino superior, e notou-se, né, essa dificuldade que tem de se trabalhar criticamente, tanto no ensino superior, que até me surpreendeu também, né, essa criticidade ser difícil, né, até mesmo no ensino superior, imagina no ensino médio, também foi constatada essa dificuldade, deles agirem ali criticamente, formarem alunos críticos também, né, e eu acredito que quanto mais baixo o nível ali, mais difícil se torna, né, até pela característica dos alunos, quanto mais jovens ali, eu acho que é mais difícil ainda. Isso não foi tratado dentro do texto, mas eu acredito que essa dificuldade, sim, ela está presente em todos os níveis de ensino. Eu acho que a gente repete muito o que veio da nossa formação, né? Então, a grande maioria dos professores, não sei, essa galera que está formando mais jovem agora, mas a gente que tem 15 anos, mas na verdade tem 50, né? Tô zoando. De ter uma educação física muito voltada para a prática e pouco para a reflexão. E às vezes o aluno não entende o porquê daquilo, nem a gente entende o porquê daquilo, a gente só vai e repete e pega lá uma matriz curricular e tenta colocar ela só na parte prática, sem a parte reflexiva, de entender por que aquilo está na matriz curricular, por que é importante aquele aluno aprender aquele conteúdo, e a gente acaba ainda pecando na nossa formação e replicando isso, né, no nosso dia a dia. Aí a gente desbarra nas famílias também, porque as famílias, os pais são iguais a gente, né? Tiveram outra educação física que não é mais a recomendada de acontecer, né? Então, assim, a gente tem que quebrar muito paradigma para a gente conseguir chegar nesse ponto de trabalhar essa reflexão, da gente realmente usar a teoria específica para a educação física,
igual né, foi elaborado para a nossa área e tudo assim. Então, assim, a gente tem que tentar agir, avaliar e ver como vai fazer isso, buscar esses caminhos. Não queremos receitas prontas, mas queremos apontamentos, né, de como a gente chegar no que a gente já sabe, já estudamos que precisamos chegar. A gente precisa de caminho para chegar até lá. E eu acho que entra muito nisso que a Carol falou, e no que você falou também, que até fala muito no texto, né, que é a questão da distância entre a teoria e a prática é uma coisa que eu também tenho dificuldade, que igual a Carol falou, eu ainda tenho dificuldade nessa questão do como que você vai relacionar aquele conteúdo que você, igual no meu caso, que a minha formação foi totalmente prática, que você aprendeu na parte prática, da forma conceitual, da forma histórica, né, para poder permitir uma reflexão crítica para o aluno. E a questão do distanciamento, eu acho que ainda tem, assim, para a gente que já formou há muito tempo, eu sinto que a universidade ainda é bem distante da escola. Assim, porque quem está na área acadêmica hoje, igual a Carol falou, que agora está fazendo a faculdade, pode estar tendo um outro tipo de formação. Mas eu que tive uma formação mais voltada para a prática, como que agora eu vou trabalhar essa questão do conceito, né? E eu acho que ainda tem essa distância muito grande da universidade para a escola, para poder apontar os caminhos, né? Que foi o que a Bia falou. E aí eu tenho uma crítica importante assim em relação a esses textos, que é algo que a gente sempre conversa nesse processo do ProF, da dificuldade que a gente tem de conseguir personalizar esse ensino, considerando a situação dos nossos alunos, a individualidade dos nossos alunos. É legal, é lindo, mas eles não costumam dar caminhos para a gente fazer isso. Porque, no fim das contas, nós somos professores com uma carga horária muito cheia, com uma quantidade de alunos muito grande, e mesmo a gente vendo a realidade da nossa comunidade e tentando adaptar, essas individualidades às vezes ainda passam despercebidas por causa da nossa formação e também pela nossa demanda de trabalho. Então, às vezes, quando a gente vai fazer até algum tipo de avaliação inicial para saber ali o nível que os alunos estão, muitas vezes eu, na minha realidade de ensino médio, tenho 400, 500 alunos. Se você ler 400, 500 avaliações, se torna muito difícil. Então, às vezes, um tipo de redação, um tipo de reflexão, algum tipo de atividade que eu possa passar para o meu aluno, para tentar entender as características daquela comunidade, as individualidades dela, vai ficar tão pesado para o professor que ele vai ficar o tempo todo tentando entender as individualidades e não vai conseguir trabalhar nada. Então, eu acho que às vezes os textos eles esquecem um pouco da realidade mesmo da escola pública. A gente precisa a gente que está na básica, chegar lá na universidade, quem está na universidade, passear também um pouco dentro da escola e ver o chão da sala que está pegando. Né? Uma escola de 15 anos atrás não é igual a escola de hoje. Né? Tanto no quantitativo de alunos, na demanda que está chegando na escola, né? Na forma que a gente vai abordar as novas tecnologias que estão chegando, então a gente tem que saber chegar nesse recurso. Tá lindo. Tá sem som, Carol. Os apontamentos, né, as principais reflexões que a gente conseguiu ter no texto, nesse curto espaço de tempo, são essas, né? Eu acho que cada um deles teria espaço aí para a gente ficar umas 3, 4 horas debatendo, Sim. Mas eu acho que a gente pode encerrar aí a nossa gravação com as nossas contribuições. A nossa breve. Obrigada.